Já estamos de volta com o seu estilo de vida. A gente estava conversando aqui no período do intervalo sobre essa questão das pessoas que são férteis e as pessoas que não são. E que essa pílula não tem relação com a fertilidade, né? Nenhuma. Pode ser que você deixe de tomar a Engravide pílula... imediatamente. E engravide imediatamente. Sim. Significa que você é uma pessoa muito fértil, não que você tenha algum tipo de problema de saúde. Exatamente. A única que você pode demorar um pouquinho a voltar a ser fértil novamente é quando você usa uma pílula que é aquela que se usa a cada 3 meses. Então, se você usa, nos 3 meses seguintes, né, você vai ter uma certa demora para voltar a engravidar. E talvez algumas pessoas tenham tanto medo em relação ao fato mesmo, a gravidez, em relação a engravidar, que acreditam que essa pílula dos 3 meses, por exemplo, não faria tanto efeito quanto a pílula de todos os dias, né? Exatamente. Existe um pouco desse mito também, Existe da pessoa um mito, não acreditar que faça o mesmo efeito. Exatamente, mas é a mesma coisa. Faz o mesmo efeito. Todos eles, de um modo geral, têm a mesma eficácia, praticamente a mesma eficácia. Uma coisa que é importante dizer também é o seguinte, que quem decide o tipo de anticoncepção não é o médico, é a paciente, a cliente. Não, doutor, eu não quero esse, eu quero esse. Porque isso também influencia no sucesso do uso do método. Porque eu posso querer uma coisa e ela querer outra e não dá certo, tá? A decisão dela. Precisa se sentir bem também quando Sem ele vai dúvida, sem dúvida. utilizar, né? Em relação ao adesivo, como que esse adesivo faz o efeito? Você cola um adesivo no seu corpo e você está protegido por causa desse adesivo. O que acontece no meio do caminho para que realmente aconteça a prevenção? É o mesmo princípio de todos os anticoncepcionais. Ou seja, quando você fura o braço com a injeção e você fura, você joga diretamente lá no músculo e dali ele vai ser absorvido. Quando você tem um anel que você bota na vagina, é como se também você estivesse furando o contato com a vagina, ele começa a liberar o hormônio dentro da vagina. E ela é absorvida como se estivesse tomando no próprio braço. Terceira coisa, o adesivo, a mesma coisa. Quando você prega o adesivo, ele começa a soltar o hormônio diretamente na corrente sanguínea de vocês. São muitos tipos. Inúmeros tipos. Em relação à questão da fertilidade também, a gente estava conversando que é muito importante, por exemplo, quando o casal percebe que não consegue engravidar, que o homem faça o exame para saber se o problema é com ele e depois disso a mulher se submeteria a esse exame também, né? Você falou a coisa mais certa nesse momento, assim, depois a mulher e não primeiro a mulher, né? Porque isso aí nós sabemos hoje que é repartido meio a meio, né? A possibilidade de não engravidar depende de metade da mulher e metade do homem. Começa-se por ele, sem dúvida. Fora que o método que é utilizado também para saber sobre a fertilidade desse homem é muito menos invasiva do que o método da mulher. Então, por isso a questão do primeiro ele, depois ela, primeiro né? Ele, Por a questão da invasão. Isso mesmo. Quando a gente conversa também sobre a gravidez, doutor, é importante, como ginecologista, talvez, enfim, já tenha visto muitos caminhos em relação a essa gravidez. É interessante que exista aquele planejamento familiar, até para que não exista essa gravidez indesejada, que conversem antes e aí você precisa parar de tomar a pílula. A partir de quanto tempo você precisa parar de tomar essa pílula para que faça efeito, se você não é tão fértil assim? Como que acontece essa questão do planejamento? A primeira coisa que ela tem que entender é que no momento que ela para de usar a pílula, ela já está vulnerável a acontecer a qualquer momento uma gestação nela. Ela tem que ter isso em mente. E a segunda coisa, hoje em dia você aconselha que as mulheres usem o ácido fólico 3 meses antes dela engravidar. É a única condição hoje que nós pedimos, é que se use o ácido fólico para evitar a má formação. E é possível que a mulher tome essa pílula enquanto está amamentando? É permitido o uso da pílula enquanto a mulher está amamentando, dando mamar? sim. Existem pílulas específicas para as mulheres que amamentam, né? Ou seja, depois de 60 dias que ela está amamentando, você tem pílulas específicas para essas mulheres. Mas é necessário essa troca também, né? Sem dúvida. E qual a consequência que a gente pode ter, por exemplo, para a criança, caso essa troca não exista? Não, a troca do medicamento? Do medicamento, não. Existe um medicamento específico para as pessoas que estão amamentando. E só pode ser feito à base desse medicamento, que é a progesterona. Em relação à pessoa que está amamentando? Amamentando, é. Depois que ela termina o período de amamentação, pode voltar para a mesma pílula anterior? Pode voltar para a mesma pílula anterior ou pode continuar com essa, tanto faz. Em relação à questão cancerígena também, a gente estava conversando aqui, e se você tem algum fator hereditário
então é possível que essa pílula te cause câncer. Por isso, faz todo um diagnóstico histórico antes do... Sem dúvida. Por exemplo, assim, é bom que se diferencie a pílula anticoncepcional, que ela não tem uma relação direta com câncer, e a reposição hormonal, que tem sim uma certa relação com câncer de mama, né? É aquela mulher que entrou na menopausa vai fazer a reposição. Agora, a pílula, ela convém que seja, olha só, convém que seja evitado em pessoas que têm história de câncer de mama na família. Procura evitar. A menstruação realmente tem a função de limpar o organismo ou isso é um mito? É um mito. Né? Até certo ponto é um mito. Porque senão a mulher que toma a pílula continuamente, ela não menstrua, então ela estaria suja. E não tem nenhuma relação com isso. Em relação a esse período também, que algumas pessoas têm dúvida, né, de que se você deve parar de tomar pílula ou não, seria talvez por causa desse mito, porque você precisa limpar o organismo para depois voltar a tomar a pílula? Existem dois mitos aí, uma de limpar o organismo, que não tem nada a ver, e a segunda é a falsa ideia que se tem de que as pessoas que tomam pílulas sem parar, diminui o efeito da medicação e por isso você termina engravidando. E não tem nenhuma relação. E essa pílula pode ser tomada tanto antes da vida sexual, quanto depois da vida sexual e quanto durante a vida sexual? Sem dúvida. Antes ela pode tomar como uma forma de melhorar a pele, por exemplo. Ou então ela nunca teve uma relação sexual, mas ela tem endometriose, ela sente muita dor quando ela menstrua. Então essa pessoa seria muito interessante que ela fizesse uso da pílula anticoncepcional. É uma das grandes indicações hoje em dia. Antes da gente encerrar, não tem tanto a ver com o nosso assunto, mas mesmo assim acho importante a gente esclarecer o público. Na entrevista anterior nós conversamos sobre vaginismo. E aí o senhor estava explicando pra gente, como ginecologista mesmo, né, enfim, já conhece um pouco mais da área, em relação à endometriose e em relação também a relação que um tem com o outro, que a endometriose tem com o vaginismo, e o que é esse vaginismo, né? Então, o que é mesmo esse fator fisiológico da mulher, esse fator patológico que acaba se tornando uma patologia. Isso é patológico. E como que a gente faz para resolver essa situação? Tem cura, tem tratamento? Algumas mulheres passam por isso, mas não têm conhecimento, não sabem que é por isso que estão passando. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar, aquela endometriose que fica no fundo da vagina, que vamos dizer, no momento que o pênis penetra dentro da vagina, ela tem muita dor. E ela tendo dor, cada relação que ela for começando a ter, ela vai automaticamente, no momento que o pênis toca a sua vagina, ela se fecha. E esse fechamento da vagina é que nós chamamos de vaginismo. Ela fecha, que é interessante, inconscientemente ela fecha e não permite que o pênis entre. E nessa hora é que acontece o ferimento, essas coisas todas. Tem tratamento? Tem. Um próprio psicólogo acompanhando e você resolver o problema de base, que é o qual? A endometriose. Resolver a endometriose, ela pode voltar a ter suas relações sexuais normalmente. Para a gente encerrar, nós temos uma pergunta da Joana, que é lá da Leste. Ela diz assim: bom dia. Uma amiga disse que engravidou porque teve relações 1 hora depois que injetou o anticoncepcional. Isso é possível? Não, não é possível. O que tem que se entender é o seguinte: se ela fez a injeção no período certo, ela não engravida. Então, se ela fez lá no 5º dia ou no 2º dia, se ela fez essa injeção, ela não engravida. Nós temos mais uma pergunta chegando, produção. As pessoas realmente querem saber. Na realidade, deve ser bastante difícil, até para a própria mulher, se entender com o ginecologista para chegar à solução correta para o seu caso, né? Sim. Porque são muitas opções. Então, quer dizer, tem a injeção, tem a pílula. Se você tem a questão da hereditariedade do câncer, então você não pode tomar a pílula, mas ao mesmo tempo tem medo de agulha e não acredita que o adesivo, por exemplo, faça efeito. Então, são, às vezes, até tabus que precisam ser derrubados, né? Deixa eu falar uma coisa interessante que você me lembrou. Existem critérios hoje internacionais, que são os critérios de elegibilidade dos anticoncepcionais da Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, se você for uma pessoa que fuma, você não pode tomar, depois dos seus 35 anos de idade, você não pode tomar a pílula que contém o estrogênio. As pílulas têm 2 componentes. Um é o estrogênio e o outro é a progesterona. Antes de 35 anos, você pode fazer uso dessa pílula. Depois, você não pode. Aí você vai dizer, quer dizer que então eu não posso tomar pílula nenhuma eu sendo fumante? Pode. Você pode tomar, claro. Mas é uma que só tem um componente, que é aquele que está chamando de progesterona.
Então agora realmente para a gente finalizar é o seguinte. Bom dia, Amazonsat. Tenho uma pergunta ao estilo de vida. Tenho cisto hemorrágico no ovário esquerdo e sinto dores durante e depois do sexo. O que tenho que fazer para amenizar essas dores? Eu fiz uma laqueadura faz 13 anos, hoje sinto doer. Foi feito na região do umbigo e qual é o exame específico para ver como estão as trompas? É a Nalda. Nalda, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente pesquisar se você tem essa doença que eu acabei de comentar agora, chamada endometriose. Então, procure o seu ginecologista, ele vai fazer um ultrassom no período específico, vai fazer a dosagem, vai tirar o sangue, procurando um marcador de endometriose chamado CA125. Então, procure um colega que ele vai te orientar melhor. Doutor, que pode até ser por isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece aí por ter aceito o nosso convite até em cima da hora, né? Agradecemos mesmo pela sua disponibilidade e por ter esclarecido todas as dúvidas do nosso público. Sempre à disposição de vocês e foi muito agradável essa nossa entrevista hoje aqui. Obrigado. Muito obrigada. Para você que está em casa, seu estilo de vida vai ficando por aqui, mas amanhã ainda é quinta-feira e nós temos estilo de vida todo preparado para você. E o programa de amanhã tem um tema todo especial, mas eu não vou te contar agora que é para você saber. Só vou dizer para você que tem toda uma caracterização, tem toda uma coisa específica aí. E se você estiver acompanhando a programação do Amazonsat, provavelmente você já tem uma dica do que vai acontecer aqui. Estou esperando você às 9h20 aqui na programação do Amazonsat. Até lá!